Vou te mostrar uma ferramenta open source para substituir o Bitly e você ter o seu próprio encurtador de URLs sem precisar gastar nada. Sim, uma ferramenta 100% gratuita, sem segredos ou pegadinhas, para você traquear quem clicou nos seus links, de qual plataforma veio e até de qual região. E para ficar o mais próximo da vida real, eu vou publicar esse projeto em um servidor virtual privado, ou VPS, configurar para a aplicação gerar e renovar certificados SSL automaticamente para você começar a usar a parada hoje mesmo. E aí, bora ver? Você tem acompanhado tanto de vídeos sobre otimização de performance de aplicações JavaScript e ferramental gratuito que eu venho trazendo por aqui? Mano, eu tô dando sangue aqui para realmente te ajudar a chegar no próximo passo, te motivar a criar seus próximos produtos e até gerar uma renda extra e, no pior dos casos, muita preparação para o seu próximo projeto de sucesso. Por isso, eu peço a sua ajuda clicando no like aqui, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, o YouTube te avisa em primeira mão quais são os vídeos da semana para você não ficar de fora. Já deixa também um comentário sobre o que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, que eu com certeza farei um conteúdo com muito carinho para você. Muitas dessas ferramentas que eu tenho mostrado aqui no canal, eu uso na minha própria academia de programação, a EW Academy, e muitas delas têm me ajudado a cortar custos e simplificar todo o processo. A ferramenta que eu uso para encurtar e traquear links é o SH-Link, que com poucos comandos eu já tenho o meu gerador de links de pé e funcionando lindamente. Eu vou também usar uma ferramenta de proxy reverso para automaticamente gerar os certificados SSL que se renovam automaticamente de forma 100% gratuita. Para você que nunca ouviu falar sobre, essa é uma ferramenta usada como ponto central de acesso às aplicações. Isso significa que ela é a única parte da infraestrutura que fica exposta na internet e controla o acesso, redirecionando para o serviço desejado a partir da rota pedida pelo usuário. Para o vídeo de hoje, eu vou subir um servidor virtual privado na Hostinger, uma das melhores empresas de hospedagem aqui do Brasil. Ah, e só para você saber, mano, a Hostinger tem mensalidades iniciando a R$10, dependendo do plano. É doideira, mano. Nunca foi tão barato tirar uma ideia do papel. E se liga só, a Hostinger tem uma inteligência artificial própria que te ajuda com qualquer dúvida na hora de configurar a máquina e dúvidas gerais de programação. Se você ficar com alguma dúvida ao longo do processo, você pode perguntar para a AI deles ou perguntar aqui para mim nos comentários que eu respondo ao longo da semana. E enquanto eu vou comentando aqui, ó, já abre esse link que tá aqui nos cards ou na descrição do vídeo, cria sua conta na Hostinger e vambora! A grande vantagem de ter uma VPS é que você tem a liberdade de subir um Docker, instalar ferramentas open source até umas horas e reduzir o custo em serviços que você tem usado. E é justamente o plano desse vídeo. Eu vou usar uma VPS hospedada na Hostinger com o SH-Link e SSL automático direto de um Docker Compose. Se você quiser conhecer onde eu encontro essas ferramentas, dá uma olhada no Self-Host, que reúne as novidades de projetos open source que você pode instalar em uma máquina virtual, e o Open Source Alternative 2, que mostra ferramentas open source alternativas às populares e pagas. Você pode também executar toda a demonstração em um Docker local, só a parte de certificado SSL que não vai rolar bem. Mas se você quiser seguir o mesmo processo que eu, usando uma máquina Hostinger, como eu falei, o link tá aqui na descrição. Bora ver na prática como usar o SH-Link com o SSL ativado em uma VPS para publicar aplicações na web de forma simples e rápida. Para começar então, você vai precisar usar o template inicial que eu já preparei toda a infraestrutura para a gente não perder tempo. O que você faz? Vai lá no link que está aqui nos cards, está na descrição também, e você clica só em usar este template. Você vai adicionar ele ao seu projeto, depois que você clicar nele aí, é só você clicar em Code e clonar esse projeto para dentro do seu VS Code. Perfeito? Uma vez que você já clonou o projeto, você vai ver aí que tem todos os arquivos de configuração e eu já vou entrar em detalhes de o que cada um desses está fazendo. Antes de tudo, deixa eu abrir o SH-Link para você entender o que essa parada faz e para que vai nos ajudar. Então, se você for lá no SH-Link.io, você vai ver aí que é um URL shortener, né, para a gente reduzir o tamanho das URLs, mas também traquear aí quem clicou, qual foi a região que veio e muito mais essas informações. Então, eu uso aqui para basicamente tudo dentro da EW Academy. Você vai ver também que essa aplicação, ela é somente uma API, certo? Então, você vai hospedar a API aí na sua aplicação, mas eles têm também uma Progressive Web App. Isso quer dizer que é uma aplicação no navegador, que vai salvar os dados no seu navegador, só você vai poder acessar e visualizar as informações. E olha, até bonitinho, né, cara? Aplicação feita em PHP e funciona muito bem. Perfeito. Então, o SH-Link é o geral que nós vamos precisar usar,
Só que ele fala pra gente que é obrigatório a gente ter certificado SSL, ou seja, a nossa aplicação, a nossa API, ela tem que estar acessível via HTTPS. Por isso eu trouxe já a configuração pra gente para facilitar todo o projeto. Bom, vamos voltar para o código lá, vamos entender o que está acontecendo e aí a gente segue. Primeiro de tudo, lembra que eu falei para você que a gente ia usar uma ferramenta de proxy reverso? Então eu vou usar o Traefik. Qual que é a ideia dele? Ele ser a porta central para acesso às nossas aplicações. Então se alguém chamou lá /API, a gente faz um mapeamento. Olha, cara, se você chamar o /API, você vai bater lá na máquina 1, ou você vai bater na API de usuários, e assim por diante. Então, dependendo do que veio da rota, a gente faz esse redirecionamento aí para facilitar tudo isso. Você vai ver que aqui tem uma configuração bem bacana, que está falando o seguinte, ó, tudo que for aplicação aí insegura, você vai rodar na porta 80, mas você pode redirecionar ela para 443, que é o que a gente geralmente usa para SSL. Para gerar o certificado, né, para ficar verdinho lá na URL, aqui é muito simples. Olha que lindo, né, cara? Dentro do Traefik tem uma integração automática para gerar o certificado usando o Let's Encrypt e também fazer a renovação desse certificado de forma automática. Só que, o que geralmente falam pra gente, né? A gente pode definir um certificado aqui, então você pode ver que eu criei um aqui, ó, eu coloquei esse nome MyResolver, mas poderia ser qualquer outro nome, e você só define as configurações aqui. Então, dentro dessas configurações, você precisa colocar um e-mail, e aqui é recomendado que você coloque o seu e-mail real, porque quando estiver para renovar o seu certificado, ele vai bater lá no seu e-mail e falar, olha, tá perto de expirar, e assim você consegue monitorar. Por quê? Porque, imagina o seguinte, aqui a gente rodou a primeira vez, e o certificado só vai vencer daqui 3 meses. Daí a gente vai recebendo essas notificações, mas vai que dê algum problema com a sua aplicação e seu certificado não foi renovado. Vai aparecer erro para os seus usuários que o certificado está inválido e vai cair tudo, beleza? Então aqui coloca o seu e-mail válido que vai funcionar bem bacana. Perfeito, tem uma outra coisa aqui que ele está falando de storage, ou seja, quando ele conseguir gerar o certificado, eu quero que ele salve esse arquivo em disco para que eu consiga visualizar na minha máquina, fazer backup e usá-lo aí conforme eu quiser. Então, o Traefik é só a nossa... Por isso que tem esse nome de tráfego, né? Para ele trafegar aí as informações e fazer essa troca aí do certificado com o usuário. Beleza? Então, dentro do Docker Compose, a primeira coisa que eu tenho lá é o Traefik. Então, ele está falando, olha, use esse arquivo de configuração que eu tenho aqui no meu repositório e eu vou exportar a porta 443, que é de SSL, e a 8080, que você pode dar uma olhada depois, que é a parte do dashboard dele. Mas eu não vou entrar tão a fundo do Traefik hoje, porque ele é um assunto para um vídeo completo. Perfeito, então dentro dele eu já falei, cara, é essa configuração que você vai ter, é esse e-mail que você vai ter, quando você conseguir gerar o certificado para mim, você salva nessa pasta. E aí vem, finalmente, o SH Link. Então, essa configuração aí eu já peguei da própria documentação, dei uma adaptada aqui para facilitar e eu já te explico o que eu estou fazendo aqui. Para a gente não pular a parte do certificado, aqui é um processo muito, mas muito simples. Eu adiciono essas labels com as informações do Traefik, para o Traefik saber o que ele tem que fazer e como ele vai gerar o certificado. Então ele vai gerar um certificado por aplicação e cada aplicação que tiver esse Traefik Enable True, ele vai gerar um novo arquivo pra gente para ficar verdinho lá na URL. Então aqui, ó, se a gente for dar uma olhada, eu tô falando, ó, cara, ele vai ser habilitado. A regra é o seguinte, ó, se você bater na raiz da minha URL, certo? Você vai redirecionar para o SH Link. Eu tenho o SH Link rodando, imagina que eu tenho uma outra aplicação Node.js rodando. Eu poderia falar o seguinte, olha, se bateram lá no localhost 8080 no /API, você redireciona para a minha aplicação Node.js. Mas se for na raiz, você redireciona para o SH Link. Dessa forma, a gente vai orquestrando quem responde quem dentro da nossa aplicação. Perfeito. O que mais? Bom, aqui eu preciso definir essas rotas, né? Falar que ele vai ser Web Secure. Isso significa que ele vai ser SSL, né? Que é a configuração que a gente colocou aqui, ó, dentro do nosso Traefik, da onde ele vai poder usar esses dados. O nome do certificado, ó, o nome do certificado é esse MyResolver aqui. Então ele vai procurar dentro desse arquivo e vai falar, ó, o MyResolver é esse aqui e é essa a configuração que eu vou usar. Cara, eu não sei você, mas eu tô pirado assim, ó. São 4 linhas de código para gerar o certificado automaticamente sem precisar gastar 1 centavo. Isso aqui é muito doido. Coloco também qual que é a porta que ele está usando. Então, se a gente for ver, ó, a porta padrão que ele está usando é 8080 internamente. Eu também expus na 8081
só como debug ali para mim, mas o que vale é a porta interna. Por quê? Porque em teoria não era nem para ele expor esse serviço para fora. Perfeito! Então tem mais algumas informações aqui de health check que a gente pode olhar. Então, ó, o próprio SH Link tem uma URL ali para a gente verificar se ele está no ar, se está saudável e assim por diante. Uma última coisa é que o Traefik também trabalha com Postgres para salvar os dados. Então, toda vez que você salvar uma URL, você quiser traquear os dados, vão ficar salvos no Postgres ali, ou no MySQL, outros bancos aí, e a gente pode usá-los. Beleza? Você pode ver também que eu estou usando uma sintaxe muito doida aqui, ó. Tem esse dólar aqui, o que isso quer dizer? Eu criei esse arquivo .env para a gente guardar todas as informações que são comuns a todo o projeto. Por quê? Porque a gente não precisa ficar replicando ele para todo lado. Então aqui é o domínio do Hostgator, mas se você tiver em outra plataforma, você pode colocar esse domínio aí, e se a aplicação estiver rodando dentro ali do domínio, você vai conseguir configurar exatamente como eu fiz aqui, sem precisar adicionar qualquer configuração adicional. Bom, tem mais uma coisa aqui que até cheira estranho, né? SH-Link API Key, da onde surgiu isso aqui? A API Key, na verdade, é uma API que a gente vai usar só para liberar o acesso ali para a interface, para a gente poder acessar. Então é importante ter uma chave de API só para que não fique aberto e outras pessoas consigam deletar os seus links ou modificar eles e acabar com o seu projeto. Esse link aqui, ele é gerado a partir do Docker também. Eu já vou te mostrar o comando para você poder dar uma olhada. Mas, por enquanto, se você quiser rodar com essa API Key aqui, eu mesmo rodei ela e eu mesmo executei. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse arquivo script, eu deixei aqui alguns comandos. Então, ó, no momento que a gente executar essa aplicação, a gente só executa esse comando por fora, ele vai gerar um código similar a esse, né, totalmente diferente, que vai ser único a você, e aí você consegue ali interagir com a interface. Beleza? Acho que você já está curioso aí, ou curiosa para ver isso na prática, né? Então, vamos ver o que a gente precisa para agora. Antes de tudo, ó, tem esse HTTPS habilitado, então se você estiver usando local aí, você pode configurar o SH-Link aí para não tentar acessar HTTPS, né? Se você deixar isso aqui como true, obrigatoriamente você precisa de um certificado SSL, que é o que eu estou mostrando aqui hoje. Bom, tem algumas outras variáveis aqui que são as variáveis para criar o banco. Então eu estou criando um usuário aqui, SH-Link User, SLink Password, quem é o banco que eu estou usando, né? Qual que é o nome do container que eu estou usando e o nome do banco de dados. Se você quiser alterar esse nome aqui, não vai ter problema também. Eu coloquei aqui mais como padrãozão. Perfeito? Então, estamos pronto, né? Já temos os arquivos de configuração e vamos só dar uma olhada no finalzinho aqui que a gente tem. Como eu falei para você, eu vou usar a VPS da Hostgator. Então, dentro da Hostgator, ele vem uma máquina limpa, né? É um Ubuntu lá, 100% limpo. Então, primeiro de tudo, a gente precisa instalar o Docker. E eu também já vou tomar liberdade para instalar o Nginx. Pô, Eric, por que Nginx? O que é essa aplicação? Nesse caso aqui, é simplesmente para subir uma aplicação na porta 80, só para a gente verificar se o nosso servidor está disponível na internet. Depois a gente pode até remover ele, que ele não vai servir para nada para a gente. É só para saber se a aplicação está disponível ou não. Beleza? E por último, eu criei também um arquivo upload. Então o que esse upload vai fazer? Ele vai pegar tudo que está aqui na minha pasta e subir lá para o meu servidor da Hostgator. Então, sem mais delongas, vamos lá para o painel da Hostgator ver como trabalhar com tudo isso. Então aqui, abrindo a Hostgator, eu tenho aqui já a informação da minha VPS que eu tenho criado lá. Minha VPS está 100% limpa, não tem nada instalado nela lá. E a gente já pode ver que tem algo importante aqui, que é o endereço do servidor. Então se você estiver usando a Hostgator, copia esse endereço, vai lá para o seu Docker, vai lá na Env, ó, e você altera lá em cima. Uma vez que você alterar lá, você já vai alterar o SH-Link, você já vai alterar o certificado SSL, tudo vai funcionar só alterando essa URL aqui. Beleza? Então, vou voltar lá. O que a gente pode ver aqui? Ó? A gente pode ver que tem um acesso SSH. Então, se eu copiar esse comando, jogar no meu terminal, ele vai pedir a senha aí que eu criei da minha VPS e eu vou conseguir acessar ele pelo meu Visual Studio Code ou pelo meu terminal. Só que o que eu mais gosto é que a gente pode acessar pelo navegador. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o terminal da minha máquina e eu já consigo listar os arquivos, manipular o que eu quiser a partir daqui. Então, olha que lindo, né? Já apareceu tudo lá. Se eu dar um ls, você pode ver que tá vazio, não tem nada instalado lá, certo? Nem o Docker tá instalado lá, ó. Ele vai falar, esse comando nem existe. Então, o que a gente precisa fazer? Subir todo o nosso código aqui para dentro para a gente começar a trabalhar com ele. Então, como eu falei, uma vez que você alterou o domínio aqui, ó, a gente vai usar ele para poder fazer o upload desses arquivos também. E eu vou colocar dentro de uma pasta chamada infra. Então, eu vou rodar o meu upload.sh, vou adicionar ele aí como
cara seguro dentro da minha máquina e ele vai pedir a minha senha. Então eu volto lá, pego a minha senha e colo aqui. Uma vez que eu colei, cara, ele vai subir tudo que tá dentro da minha máquina, inclusive coisas que não precisava subir, que são coisas do meu Git aqui, mas eu não quero perder tempo com isso, só vamos subir pra gente ver se funcionando. Se eu abrir o navegador agora, eu posso verificar agora que se eu dar um ls, agora tem uma pasta chamada infra, certo? Então a gente já pode entrar nela e a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Docker. Então, ó, o Docker tá lá, vou dar um install Docker. Então, beleza. Uma vez que ele terminou o acesso, eu posso tentar dar um curl no localhost na porta 80, porque o Nginx é quem está instalado lá. Beleza? Então, como que a gente sabe se isso vai funcionar ou não? A gente pode vir aqui no Hostgator, a gente pode pegar lá aquele servidor, né, o endereço do servidor aqui, e colar ele. O que a gente espera? Que apareça o Nginx aqui. Então, eu vou dar um continue, ó. Aqui a gente já pode ver, né, cara? Ó, tá dando erro de SSL. A gente tem que corrigir isso até o final dessa demo. Então, ó, a aplicação está disponível, isso significa que a nossa máquina está exposta à internet e até uma coisa legal de você pensar. Aqui na Hostgator, a ideia é o seguinte, vem tudo liberado e aí uma vez que você cria uma regra, você começa a bloquear as portas aí, para não ter risco de alguém acessar seu banco de dados ou acessar essa aplicação de fora. Bom, Nginx só provou que a aplicação está funcional de fora e agora a gente pode subir esse projeto aí. Então, vou fazer o seguinte, agora eu só preciso rodar um Docker Compose up, certo? Rodei um Docker Compose Up, ele vai fazer o seguinte, ele vai baixar o Postgres, vai baixar o SSH-Link e já vai configurar o SSL pra gente. Ou seja, em alguns minutinhos aí, a gente já vai ver essa aplicação funcional e com certificado habilitado. Cara, esse Traefik é incrível, vamos ver. Bom, agora a gente vai começar a ver um monte de logs aí aparecendo, certo? Se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada no que cada serviço está fazendo aqui por baixo dos panos. Mas o que ele está passando aqui? Ele está inicializando cada uma das aplicações e já está tentando fazer aí a criação do nosso certificado. Vamos ver se isso aí já está funcional, já está legal. Eu vou pegar esse mesmo domínio, só que agora você tem que colocar HTTPS lá no início. Então coloca HTTPS e vamos ver se ele vai gerar o nosso certificado. Ó, apareceu uma tela 404 aqui que eu não sei o que significa, mas se a gente for lá em cima, ó, a gente pode ver que a conexão é segura. O certificado foi gerado. Ah, Eric, o meu não gerou. Tá aparecendo tela vermelha ainda. Não tem problema. Isso aqui geralmente demora aí uns 30 segundos a 1 minuto para gerar o certificado. Então, se ele não apareceu para você, dá algumas atualizadas na página ou abre em guia anônima que ele vai aparecer o certificado válido para você aí. Perfeito? Então, ó, o certificado está válido, a conexão é segura. Mano, com 10 linhas de código, isso aqui é muito doido, é muito doido. Tá. Por que tem uma tela 404 aqui? Porque o SSH-Link, como eu falei para você, ele é só uma API. A gente vai usar uma aplicação no navegador para poder acessar e criar os nossos links a partir dele. Beleza? Então eu vou copiar esta URL aí para eu deixar salvo. Vou voltar para o site do SSH-Link, ele está falando aqui que tem uma Progressive Web App para poder trabalhar com isso. Então o que isso quer dizer? Que é uma aplicação que vai salvar os dados somente no meu navegador. Nada vai sair para o mundo. Então posso clicar em Go, certo? Aqui ele já leu algumas que eu já tinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir em guia anônima, só pra gente ver como que é aí do zero. Então, ó, primeiro de tudo ele pede um servidor e a gente pega nosso URL HTTPS lá do nosso Hostgator, certo? Então, copiei. Vamos lá e vamos colar aqui. Posso dar um nome para ele, só deleta essa última barra, né? Que às vezes ele dá um probleminha. Vou colocar Hostgator. E eu vou falar o seguinte, tá vendo que ele tá pedindo uma API Key? Essa API Key, como eu falei, ela pode ser criada por você dentro do seu Docker, isso aqui ninguém vai usar. Só que é importante a gente ter essa chave aqui para somente pessoas autorizadas poderem acessar esse projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá pro meu VS Code, vou lá pro meu .env e vou copiar a minha chave de API, certo? Então vou lá de novo e vou colar essa chave de API. Na hora que eu dar um create server, olha que lindo. A aplicação já carregou, mas não tem nenhum tipo de URL criada ainda. Vamos criar o URL, vamos navegar nisso aqui para ver se vai ficar bom. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar um site aqui, sei lá, vou pegar o ericyoinde.com. E aí, você tem várias formas, né? Para você criar rápido, a gente pode simplesmente colar aqui e não colocar nome nenhum. Vai funcionar igual o Bitly. Na hora que eu dar um save, ó, ele gerou um ID muito louco, que se eu copiar ele e abrir no outro navegador, ele abriu o meu site corretamente. Se eu voltar para lá, ó, e dar uma atualizada no site, você pode ver que o número de visitas já mudou, beleza? Essa é uma forma que você pode criar essa URL. Qual que é a segunda forma? Vou pegar essa URL de novo
E vou agora em Advanced Options. Então eu vou colocar aqui a URL e vou colocar um texto, sei lá, site Eric Wendel. E eu posso colocar um slug, né, que vai ser aquela rota que a gente vê lá no final. Então, sei lá, vai ser Eric W, não sei, pode ser qualquer nome. Vou colocar aí W só pra falar que é encurtador, né? Aí você vai ver que tem essa caixinha chamada domínio aqui, tá vendo? O domínio, ele já tá padrão o do Hosting. Por quê? Porque a gente foi lá no nosso Docker Compose, e aqui no Docker Compose, ó, na variável de ambiente, eu já falei qual que é o domínio padrão aí que a gente vai usar. Então você pode ter vários domínios se você quiser, mas eu já defini aquela URL que eu tinha colocado no início do projeto. Perfeito, então é só isso, mano. Só dar um save. Opa, tem que colocar... Acho que tem que colocar HTTPS aqui no início. Vamos ver, HTTPS e dar um save. Inclusive, ó, você pode colocar tags também, se você quiser traquear melhor, né? Ó, colocar, sei lá, publi, qualquer coisa, mano. Coloca aí. E vou dar um save. Na hora que eu dei o save, ó, ele já criou a URL, eu posso copiar, posso colar, dar um enter e ele vai me redirecionar igual. Perfeito, Eric. Pô, funciona bem isso aqui, né, mano? O que a gente pode ver mais ainda, ó? Se a gente for enlistar as URLs que foram criadas, a gente pode vir aqui nesses 3 pontinhos e dar um visit status. O que isso vai trazer pra gente? Vai trazer quem foi que clicou, da onde que veio e até a localização. A localização, eu já deixei a documentação aqui, que ela não vem por padrão, ó. Ela fica aqui como desconhecida quando a gente cria a primeira vez. Beleza? Então você pode adicionar plugins externos aí para poder pegar mais e mais informações. Mas por aqui, ó, conseguimos saber o contexto. Então, se alguém acessou, por exemplo, via Instagram, via YouTube, vai aparecer aqui como refer diferente. Se alguém acessou de navegadores diferentes, vão aparecer aqui pra gente também. Beleza? Então uma coisa legal que a gente pode ver aqui também, ó, é que dentro do Docker Compose a gente tem esse health check. Certo? Ó, a gente vai ver aqui, ó, localhost 8080 /hash/health. Então, o que eu geralmente uso ele, cara? Eu uso ele para visualizar se a minha aplicação está funcional ou não. Então, vou até abrir qual que é o domínio que eu tenho usado. Ó. Eu tenho usado esse ewbr.cc, então você pode criar seu domínio, configurar na HostGear lá e você vai ter acesso aí ao seu encurtador. Ó, do mesmo jeito, ó, até o SSL, conexão segura, usando aí o Let's Encrypt e o Try-Fic. Perfeito? Então, como lição de casa para você, eu quero te mostrar um outro plugin para você linkar dentro desse projeto. Eu deixei dentro desse arquivo script aqui, ó, esse cara chamado Matomo. Então, eu vou copiar esse link aqui e vou abrir uma nova guia para você dar uma olhada. O que é esse cara, mano? Esse cara é um Google Analytics de graça, cara. Um Google Analytics também on-premise e ele linka aí com o seu traqueador de URLs, né? Então, você pega as informações que estão vindo aí do seu SH-Link, manda para o Matomo ou vice-versa e você consegue ter informações mais ricas ainda que você teria só com o SH-Link. Então, o SH-Link ele é bem simples, né? Mas você vai integrando com outros plugins e, cara, você traz muita informação bacana. Belezura? Agora, as próximas etapas são criar o seu próprio DNS para usar de encurtador. Como eu te mostrei, né? O meu é ewbr.cc, que todos os links que estão aqui na descrição usa ele. E também usar o Matomo on-premise para poder linkar e trazer mais informações dentro do seu ambiente on-premise. Me conta nos comentários se conseguiu chegar até o fim do tutorial, se tudo funcionou para você. E claro, né? Se vai fazer o exercício, quando terminar, cola aqui nos comentários e me diz como foi a experiência. Eu vou adorar acompanhar isso com você. Esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis, então eu te peço para compartilhar com os colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo aqui pode ajudar você, o seu time e principalmente o projeto em que vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wendel e te vejo no próximo vídeo. Dependendo do plano. Tá lá ferramentas open source, até umas horas. A vantagem de ter uma VPS é que você pode ter... Fala tudo errado. E depois configurar o SSL com o Let's Encrypt para poder apontar para o seu domínio. Me conta nos comentários se você conseguiu chegar até o fim do tutorial.